São dois países e o ano é 1960. Um país fica aqui, na América do Sul, e o outro fica lá na Ásia. Eles são muito diferentes em tudo, no clima, na cultura, na posição do mapa, mas eles têm uma coisa em comum, porque os dois são pobres. Do mesmo jeito e quase na mesma medida, porque a renda das pessoas que vivem nesses dois países é muito parecida. Se você fosse alguém para apostar nessa época, num desses dois países, em quem você apostaria? Provavelmente na América do Sul, porque tem tudo. Tem terra fértil, terreno bom, minério, petróleo, clima favorável, muitos recursos e uma população jovem que está crescendo bastante. E bom, o outro acabou de sair de uma guerra. O país está destruído. É uma ilha de gente sem terra para plantar. 60 anos depois, esse país que não tinha nada, a Coreia do Sul, hoje tem uma renda per capita quase 3 vezes a do Brasil. São 3 vezes. E nós, com toda aquela riqueza natural, toda aquela bonança, pois é, a gente ficou no meio do caminho. Quando eu pensei a respeito disso na primeira vez, a gente fica até se questionando, porque não é só um dado da economia. É uma pergunta que eu tenho certeza que você, que é brasileiro, já se fez pelo menos uma vez na vida. Por que é que, mesmo com tudo que a gente tem, todos os recursos, terra boa, enfim, por que a gente não vai para frente? Eu fui atrás de entender isso e a resposta é ao mesmo tempo simples, mas bastante desanimadora. E bom, é sobre isso que eu quero falar hoje. Então fica comigo até o final, que você vai entender no que a gente errou e qual vai ser o nosso futuro se ninguém fizer nada. Antes de qualquer coisa, eu preciso te perguntar, por que o Brasil não vai para frente? Qual que é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Muito provavelmente você respondeu que é a corrupção. E olha, faz bastante sentido, porque aqui no Brasil tem muita coisa ruim. Mas existe um grande problema na gente simplificar essa resposta. A Coreia do Sul dos anos 60 e 70 era extremamente corrupta. Existiam famílias muito poderosas que controlavam setores inteiros, com a ajuda do governo inclusive. A Samsung, a Hyundai, a LG, todas cresceram com dinheiro público, com contratos direcionados e acordos feitos nos bastidores. Era corrupção pura e simples. Mas, no entanto, o país virou uma potência tecnológica. Vamos pegar a própria China, que é um país controlado por um partido único durante décadas, sem eleições livres e nem a imprensa que é independente. Saiu de um dos países mais pobres do mundo para virar a segunda maior economia do planeta. Vocês têm noção disso? Então a corrupção por si só não explica tanta coisa. Porque se não é a corrupção, então o que é? Bom, para a gente entender onde nós estamos, a gente precisa voltar um pouco. Nos anos 50 e 60, o Brasil era o sinônimo do futuro. E eu tô falando sério, o mundo inteiro olhava para nós com muita admiração. O JK tinha acabado de construir Brasília do zero em apenas 4 anos. A nova capital surgiu no meio do nada, no Cerrado e em tempo recorde. Era uma prova de que o Brasil conseguia fazer o impossível. As nossas indústrias estavam crescendo, as fábricas de carro, cimento, aço. A nossa população estava saindo das fazendas para chegar nos grandes centros. São Paulo, por exemplo, se tornava uma metrópole industrial. A verdade é que o Brasil crescia de um jeito que poucos países estavam acompanhando naquela época. E tinha até uma frase que era bem conhecida e que você provavelmente conhece também. O Brasil é o país do futuro. Foi um dos crescimentos econômicos mais impressionantes da história. Mas o crescimento econômico por si só não é tudo. E os bastidores desse nosso crescimento mostravam que tinha uma coisa muito errada nesse processo. Porque simplesmente o modelo que o Brasil estava seguindo para crescer tinha uma data de validade. E bom, no Brasil foi exatamente o que aconteceu. A festa durou mais do que deveria. E a conta chegou e foi bastante pesada. Deixa eu te explicar como o nosso modelo funcionava de uma forma bem simples.
Imagina que você tem uma padaria no seu bairro. O prefeito da sua cidade decide o seguinte: para proteger a sua padaria da concorrência, nenhuma outra padaria que é de fora pode vender aonde você está. Nenhuma franquia, zero, nenhuma concorrência. E bom, no começo é maravilhoso, né? Você vende muito, você ganha bem, você não precisa se preocupar. Só que com o tempo você para de melhorar. Porque as pessoas do seu bairro não param de consumir o seu produto. Já que só tem você não precisa porque você não tem os incentivos certos para que isso aconteça. De novo, todo mundo no seu bairro já consome da sua padaria. Mas aí eu te faço uma pergunta. E quando isso parar de acontecer? Quando os políticos resolverem abrir a cidade para todo mundo? Você provavelmente vai estar muito defasado com relação aos outros comerciantes, às outras padarias, que essas sim ficaram todo o tempo inovando, competindo, lançando os produtos novos. É exatamente assim que a nossa indústria se desenvolveu por décadas. O nosso estado protegeu tudo: carros, eletrônicos, indústria têxtil e mais uma outra porrada. Era muito difícil uma empresa estrangeira entrar aqui no Brasil, porque o mercado era nosso. A gente dominava tudo. E no começo foi bom. As empresas cresceram, conseguiram se desenvolver, mas chegou um momento que os outros países, o Japão, a Alemanha, a Coreia do Sul, esses países que deixaram suas empresas brigarem no ambiente competitivo, eles começaram a produzir coisas muito melhores que as nossas. Muito mais barato, com muito mais tecnologia e com mais eficiência também. O Brasil, que ficou protegido, a gente não tinha como se comparar com essa galera. Para você ter uma noção do que eu estou dizendo, hoje um brasileiro médio produz 1/4 do que um trabalhador americano produz em 1 hora de trabalho. Na Coreia do Sul, esse número é mais da metade. Isso não significa que o brasileiro é menos esforçado ou é menos inteligente. Significa que o sistema que a gente trabalha nunca foi projetado para ser bom de verdade. E aí vem a pergunta: mas, cara, por que a gente não mudou quando a gente percebeu que isso ia dar errado? E a resposta para isso passa por um momento muito específico da nossa história, que é celebrado até hoje. Sim, a nossa Constituição, 1988, o ano que o Brasil fez a sua nova Constituição. Um dos momentos mais importantes da história do nosso país. E também foi, por incrível que pareça, um dos momentos que a gente criou um nó que a gente não consegue desatar até hoje. Imagina o seguinte cenário e se coloca na pele de quem estava lá naquela época. O Brasil tinha acabado de sair de 20 anos de ditadura. As pessoas viram o que acontece quando a gente concentra poder demais na mão de poucas pessoas. E se fosse você, o que você faria? Muito provavelmente você faria o que aquela geração fez, que foi proteger tudo. Saúde, educação, aposentadoria, salários, tudo ficou protegido. Tudo virou um direito garantido pela nossa Constituição. Intocável. Pode ser qualquer pessoa que governe, isso não vai mudar. E bom, isso foi uma resposta para um trauma que realmente aconteceu, mas criou um problema que poucas pessoas enxergaram na época. Hoje, a cada 100 reais que o governo arrecada em impostos, 90 já tem um destino certo antes mesmo de entrar para o caixa. Aposentadoria, salário de servidor, saúde, educação, tudo amarrado por lei, sem margem nenhuma para mudar isso. É o que a gente chama de despesas obrigatórias. Você começou a entender o tamanho do nosso problema? Para construir estrada, escolas, para investir em infraestrutura, tudo isso depende desse detalhe, esses 10%. E sabe o que é mais absurdo de tudo isso? Em 2024, o Brasil alcançou o recorde de recolhimento de impostos. Foi o maior ano de arrecadação da nossa história. Foram mais de 2 trilhões e 600 bilhões de reais. E mesmo assim, o nosso governo conseguiu gastar mais do que arrecadou. Então, veja só, não é que faltou dinheiro, é que o nosso sistema foi construído para gastar tudo e mais um pouco.
E quando você está nessa situação, é óbvio que existem consequências diretas. O governo precisa pedir dinheiro emprestado para poder fechar as contas. E para pegar dinheiro emprestado, vem os juros. E os nossos juros são altos, muito altos. Ele está entre os mais altos do mundo no momento que eu estou gravando esse vídeo. E esses juros, eles encarecem praticamente tudo. O crédito da sua loja, o financiamento do seu carro, o financiamento do seu apartamento e até o dinheiro que as empresas precisam para poder contratar mais gente. Tudo mais caro por conta de uma equação que foi criada com a melhor das intenções. E o que acontece quando o Brasil sabe que precisa mudar? Bom, a nossa história tem uma resposta bem clara para isso. Existe um ciclo, um padrão que se repete sempre na nossa história. Aqui no Brasil as coisas só mudam quando a gente já está com a corda no pescoço. Em 1994, por exemplo, a nossa inflação estava tão fora de controle que as pessoas corriam para o supermercado numa manhã qualquer para comprar os produtos antes que os preços subissem no mesmo dia. Quem viveu aquela época sabe muito bem o que era isso. Não é exagero, pergunta para o seu pai ou para sua mãe. Era uma realidade do dia a dia dos brasileiros. E aí, então, veio o Plano Real. Fizeram gastos, acordos, as coisas pareciam que estavam voltando aos trilhos. E funcionou. A inflação caiu, o país se estabilizou e deu para respirar um pouco melhor. Mas então o que aconteceu? A dor passou, a urgência sumiu e as reformas mais profundas, que eram de fato os que precisavam de maior coragem da nossa classe política, elas foram ficando para depois. Sempre para depois. 2016, outra crise, recessão, juros altos, desemprego explodindo. Bom, foi outra janela de oportunidade, porque de fato algumas reformas importantes foram aprovadas. E de novo, quando a situação melhorou um pouquinho, o nosso ímpeto, a nossa vontade foi embora. E hoje a gente está de novo olhando para uma dívida que cresce ano após ano. Uma conta que vem chegando e que os economistas, sejam eles de esquerda, direita, enfim, todos estão com a tendência de concordar numa coisa. Se a gente não mudar, a gente vai ter outra crise. E dessa vez vai ser pior. Mas aí você pergunta, o que precisa ser feito? As mudanças que de fato precisam acontecer no Brasil, elas não são mudanças fáceis. O que precisa acontecer é bastante impopular. Mexe nos benefícios de quem já tem bastante coisa. E quem vai ganhar com essa mudança, com essa possível mudança, que seria você, eu e as próximas gerações que estão por vir, a gente não tem uma organização para pressionar os nossos políticos. Então esse ciclo vai girando. Os presidentes mudam. E você pode perceber, é sempre a culpa do outro, é sempre a culpa do lado A ou do lado B, mas ninguém tem a coragem para assumir essas coisas. E a nossa vida vai continuando. Então, voltando para 1960, a Coreia do Sul sem recurso nenhum e o Brasil, por outro lado, com tudo. 60 anos depois, a Coreia tem 3 vezes o PIB per capita que o Brasil. Não é porque o coreano ele é mais esforçado e nem porque o brasileiro é mais preguiçoso ou qualquer outro tipo de estereótipo, mas é porque as regras do jogo, elas de fato importam. E as regras do jogo brasileiro foram sendo escritas ao longo de anos por quem está dentro do sistema e cobra um preço alto de quem está fora dele. Nos seus impostos, no preço que você paga nas coisas, no seu salário, que podia ser muito maior. E o que pode mudar isso? Provavelmente não um único líder, nem uma única reforma. Mas talvez, e esse é o ponto que eu quero que você entenda, talvez isso só mude quando a gente começar a entender o que está acontecendo de verdade com o Brasil. Porque é muito mais fácil manter um sistema que as pessoas não entendem porque elas estão tão concentradas em fazer o básico do que você mostrar as coisas. Você me entende? Bom, de qualquer maneira, deixa aí nos comentários
Qual que é a sua proposta para mudar esse cenário? E se esse vídeo fez sentido para você, dê o seu like e se inscreve no canal. A gente se fala no próximo vídeo.